Olá pessoal, eu sou Tatiana e nesse vídeo eu vim trazer para vocês um laudo de sondagem do tipo SPT para determinar qual é o melhor tipo de fundação com base na leitura desse laudo. Então já deixa o seu like, inscreva se for novo por aqui, siga o Instagram, @elanaobra, tire suas dúvidas por lá, me chama no direct, você pode me contratar para consultorias, para fazer seu projeto. Então qualquer coisa me chama por lá. E chega de papo e vamos ao vídeo. Então, o laudo, ele é bem completo, né? Ele vem várias informações. Aqui mostra que foi feito 2 furos de sondagem, mas a parte que nos interessa aqui, ó, mostra onde foi exatamente, né? A parte que nos interessa é o próprio laudo, com as características do solo e com os números, os valores de resistência à penetração. Bom, não vou me prolongar explicando como é feita a sondagem, tá? Vamos para o foco mesmo, que é ler aqui o relatório e determinar a fundação apropriada. Então, vou subentender que vocês já sabem como é feita a sondagem. Então, se não sabe, dá um Google antes de entender aqui esse passo. Então, temos aqui essa coluna com a profundidade. O primeiro metro, ele é descartado, né? A NBR fala que o ensaio e a coleta das amostras devem ser feitas a partir do primeiro metro. Então, aqui, a partir de 1 metro, essa é a coluna que mostra qual foi a quantidade de golpes necessários para penetrar o martelo no solo a cada 15 centímetros. Então, nos primeiros 15 centímetros, foram necessários 9 golpes, nos segundos 8 e no terceiro 16. No caso, os primeiros 15 centímetros são desprezados, então a conta da quantidade de golpes, né, o número de SPT, é feito nos últimos 30 centímetros de penetração. Então esse resultado, o número de SPT aqui no primeiro metro, será 8 mais 16, que é igual a 24. Então, nesse laudo aqui mostra o valor inicial também, tá? Porém, nem todos os laudos mostram, porque esse primeiro valor, o 9 no caso, é desprezível, não é utilizado pela probabilidade de erros, né? Enfim. Mas o que a gente vai utilizar, o que interessa pra gente é sempre esse final. Então, exclui aqui essa coluna, tá? Nos primeiros 1 metro, nós tivemos 24 golpes nos 30 centímetros. Então, a nossa resistência à penetração em 1 metro foi de 24. Esse é o nosso SPT em 1 metro. Já aqui com 2 metros, o que aconteceu? Teve os primeiros 15 centímetros, né, que foi 9. Os segundos 15 centímetros foi batido só 13 e já alcançou 30 de SPT. Já é bem difícil a penetração. Então, com 13 já chegou nos 30. E esse, no caso, é um critério de paralisação, tá? Então, por isso que não fez mais 15 centímetros. Dá para interromper antes de chegar nos 45 centímetros, quando em algum dos segmentos o amostrador atinge mais que 30 golpes. Então, como vocês podem ver, nesse caso, considerou-se os últimos golpes como 30, tá? O valor já de 30, só que colocou aqui que foi nos últimos 3, porque nem teve a terceira camada de golpes. Aqui nos 3 metros já teve uma diminuição. Então, aqui da mesma forma que o primeiro, ó, os últimos 30 centímetros a gente soma 9 mais 13, então ficou 22. Aqui no 4º metro ficou 30, que somou 3 mais 17. Aqui no 5º metro, 28. Então é isso, não tem segredo. Aqui deu uma diminuída nesse último metro, que foi o 7, já alcançou uma resistência de 46. Altíssima. E aqui já mostrou impenetrável ao trépano de lavagem. Então, aqui finalizou-se a sondagem, que não foi possível mais continuar a penetração. E como vocês podem ver, não teve aqui o nível de água. Significa que não, até onde foi feita a sondagem não alcançou o nível de água. Mas acontece muito de apresentar na sondagem o nível de água, seja em 3 metros, seja em 4, seja em 5. Então, no caso que acontece isso,
já tem que pensar numa fundação específica para esse caso. Aqui fala um pouco sobre o tipo de solo, porque também é importante para determinar fatores como coesão. Aqui, por exemplo, vocês podem ver um solo argila siltosa, né? Um solo duro, coeso, bem coeso, porque a argila geralmente é um solo mais coeso, diferente da areia, né? Que não tem tanta coesão. Aqui a argila siltosa. Eles também falam na sondagem quando é duro, quando é rígido. Aqui, ó, por exemplo, silt argiloso, amarelo, rígido a duro. Então tem essas variações conforme o tipo de solo. Então vamos às minhas considerações sobre esse solo e qual tipo de fundação que eu indico. Bom, esse solo é um solo muito resistente, como os próprios números nos provaram aqui. O solo argiloso é um solo que tem uma boa coesão, então tem bastante união entre as partículas. Então, para muro de arrimo, por exemplo, é muito bom esse solo, né? Porque vai conferir aí uma alta coesão, além de alta resistência. O único problema desse solo argiloso e siltoso é na presença de água, porque justamente por ele ser muito coeso, ele se deforma na presença de água, então pode causar um recalque diferencial, né? Que é quando o solo, a fundação, ela se deforma, ela se desloca e acaba puxando aí a superestrutura e gera trincas, fissuras na estrutura, enfim. Mas para esse caso aqui, né, que não tem água nos primeiros metros, nem em toda a sondagem aqui apareceu a água até o 7º metro. Então é um solo excelente, de resistência muito boa. E pelo fato de já nas primeiras camadas de solo a resistência ser muito boa, ser alta, dá para usar fundações superficiais, do tipo sapata, radier. Com o radier só tem que ficar atento à questão das cargas e do custo, porque dependendo se forem cargas muito altas, talvez não compensa o radier. Compensa mais quando a área aí das sapatas estiver ocupando mais de 60% da área do terreno. Aí compensa o radier. Mas então, para essa sondagem, as fundações rasas são ideais. Para dar um norte para vocês, no geral, o SPT até 10 é um solo fraco, tá? Resistência baixa até 10. De 10 a... acho que eu tenho até uma tabela aqui, deixa eu abrir. Aqui, temos essa tabela aqui, idealizada por Berberian, professor de CRAN, né? Mais conhecido aí. Mostra aqui mais ou menos aquilo que eu falei, ó. Quando o número de golpes é menor que 10, é uma resistência muito baixa, uma camada ruim. 10 a 20 é razoável, 20 a 25 bom, e 25 a 30 é o ideal. Então vamos supor aqui que tivesse uma presença de água, um nível de água aqui em 2 metros ou 3 metros. Qual que seria aí a fundação indicada? O que eu ia fazer? Então, primeiro a gente teria que verificar se nas camadas mais profundas, abaixo do nível da água, tem uma resistência mais ideal. Ou eu ia aproveitar e fazer aqui uma sapata, já que a resistência no primeiro metro é muito boa. Ou então, se não fosse uma resistência mais baixa, eu realmente ia ter que procurar uma resistência mais alta abaixo desse nível de água e fazer uma estaca, né, uma fundação profunda, uma estaca, um tubulão, para achar uma resistência mais alta em maior profundidade aqui, abaixo do nível da água. Então, uma estaca do tipo Strauss ou hélice contínua, de alguma forma que expulsasse a água durante a concretagem. E se no caso, em vez de um terreno argiloso, fosse um terreno arenoso? O solo arenoso, de uma forma geral, ele é um solo bom, muito resistente. Tanto seco quanto na presença de água, não tem esse problema de deformação, né? Quanto a argila e o silt na presença de água. Inclusive, gente, eu esqueci de mencionar, mas o solo siltoso na presença de água vira lama, então também se deforma. O silt, ele é uma verdadeira poeira, digamos assim, ele seco, e na água é uma verdadeira lama. Mas ele com boas resistências é tranquilo também de se trabalhar. Aí voltando aí no solo arenoso, tanto seco quanto úmido,
é tranquilo, né, de se apoiar, a resistência dela costuma ser alta. O grande problema da areia mesmo é que é muito tudo ou nada, assim, né? Devido à sua baixa coesão, tem um risco aí de desmoronamento. Então, dependendo do lugar onde for ser feito, se tiver escavações próximas, é muito perigoso desmoronar, ou durante a própria escavação, né, tem que colocar as escoras bem feitas para não desmoronar mesmo. Então, para muro de arrimo, por exemplo, é bem complicado um solo arenoso. E em relação à fundação do solo arenoso, vamos supor que a resistência esteja nas camadas mais profundas, uma estaca pré-moldada é o ideal, porque as estacas escavadas, provavelmente, né, dependendo do grau de coesão dessa areia, né, porque muitas vezes o solo vem misturado, não vem completamente arenoso. É muito complicado de fazer uma estaca escavada, porque a areia sempre vai tampar o buraco do fuste. Bom, e se esse solo aí, argiloso, sem nível d'água, não tivesse essa resistência aí nas primeiras camadas, qual seria a fundação ideal? Se a resistência dele começasse a subir lá depois dos 4 metros, 5 metros, seria o solo ideal para estacas escavadas, tá? Então, bloco com estacas aí moldadas em loco, feitas aí na própria obra, trado manual, atenderia tranquilamente a esse tipo de solo. Tubulão também seria uma opção se a carga fosse alta. O silt também, enfim. Como vocês podem ver, depende muito mais dos valores de resistência aqui do que do tipo do solo em si, né? Claro que um está ligado ao outro, mas esses valores aqui são de extrema importância para determinar qual tipo de fundação ideal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aqui nos comentários o que achou, qualquer dúvida e até o próximo.